Ao deputado Ronaldo Caiado pelo tempo regimental de 5 minutos. Líder do Partido Democratas. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu fui informado do pronunciamento do líder do PT, que realmente, talvez imbuído mais por um problema sentimental e familiar, não soube separar as coisas. É deprimente, é deplorável imaginar que uma decisão da Suprema Corte do nosso país, de um crime praticado há 8 anos, onde todas as provas foram trazidas, demonstradas, explicitadas, desde a CPI dos Correios, depois pelo Procurador-Geral da República e, a seguir, pelo Supremo Tribunal Federal. Vem agora querer enaltecer aqueles que foram condenados e rotulá-los de presos políticos. O que nós sabemos que não procede de maneira alguma. O que nós estamos assistindo hoje é exatamente o Supremo Tribunal Federal se reencontrando com o sentimento da população brasileira, independente de quem quer que seja, que tenha praticado o ilícito, a corrupção, o desvio do dinheiro público, independente da sua sigla partidária, ele tem que pagar por aquilo que fez. É inaceitável vir agora dizer que o julgamento foi um julgamento político, onde nós sabemos que na composição daquela corte, 8 membros, ministros do Supremo Tribunal, foram indicados pelo governo do PT, e que tiveram a oportunidade de avaliar todo o processo, as provas, e poderem lá definir as punições de cada um. O que é deprimente hoje para nós é vermos que depois que os passaportes foram confiscados e essas pessoas já haviam sido julgadas, o seu Pisolato ainda conseguiu simplesmente driblar todo o nosso sistema de segurança, migrar pelas fronteiras e hoje poder dar entrevista da Itália tentando se locupletar de uma dupla cidadania. Nós não podemos admitir que as pessoas nessa hora tentem trazer para essa casa um jogo de governo e de oposição. Esse parlamento tinha que ter um ponto de concórdia, seja lá quem for, que tenha praticado a corrupção, uso indevido da máquina pública, ele não pode aqui ser elogiado e nem enaltecido como herói. Ele tem que ser reconhecido, sim, como criminoso e, como tal, tem que pagar a pena que a justiça determinou. Já passamos, ao falar que já passamos, refiro ao meu partido. Já cortamos na carne. E os senhores nunca viram aqui, nós assumimos a tribuna para fazer aqui a defesa de quem quer que seja que não tenha se comportado dentro das regras da ética e da moralidade na prática política. Fomos os primeiros a tomar essa iniciativa. Expulsamos, excluímos, retiramos dos quadros do nosso partido todos aqueles que traíram o programa, a doutrina, como também a esperança e o respeito da população brasileira. Agora, não cabe
E é inadmissível o PT vir aqui enaltecer aqueles que foram condenados, só para concluir, presidente, e querer tratá-los como presos políticos. São políticos presos pela prática da corrupção. Esta é a verdade que tem que ficar clara para toda a sociedade brasileira. Essas pessoas não são heróis. Essas pessoas prestam desserviço à política nacional. Não podemos confundir as coisas. A pena que foi dada, ela tem que ser cumprida. Como médico que sou, a minha solidariedade às pessoas que têm problema de saúde. Mas isso não diminui, não minimiza a prática criminosa que tenha, naquele momento, feito, querendo agora se beneficiar pelo seu estado de saúde neste momento. Eu encerro, senhor presidente, que a posição do Democratas é de apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal e que amanhã, seja qual for o político lá julgado, tendo ele a sua condenação, terá por parte do nosso partido o respeito e o apoio e a necessidade da moralização da prática política neste país. Acredito que agora as pessoas passaram a acreditar que mesmo político com prestígio e mesmo da base de governo, amanhã, como da oposição, poderão ser presos e ter a mesma sentença que o cidadão comum. É um momento em que o Brasil, hoje, proclama a sua independência diante da corrupção e da prática do desvio público. Nossos cumprimentos à decisão do Supremo, ao presidente do Supremo Tribunal.